Beleza, galera? Vamos continuar nossa aula, tá? Com a parte 2 do primeiro reinado. Primeiro reinado, parte 2, a treta continua. E nós já falamos na parte 1, caso você tenha pulado a parte 1, para pegar só os spoilers do final, volta lá, que é legal, que é interessante. Mas aqui vai uma breve recapitulação, em que nós já respondemos 3 perguntas importantes para se compreender o primeiro reinado. A primeira delas sobre quais foram os principais desafios enfrentados pelo governo brasileiro após a independência, tá? Que vimos que era a questão da manutenção da unidade territorial brasileira, tá? Que estava ameaçada ali pós-independência, a construção do Estado Nacional através da Constituição, através das instituições de governo. Vimos aí a questão da Constituição, como ela se dava, tá? A questão do reconhecimento internacional, a ação da diplomacia brasileira, que era uma questão importante a ser considerada, a ser levada em conta. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, aqui na parte 2. Tá? E a organização da economia nacional, que não teve muito sucesso, como veremos adiante. Além disso, falamos também da questão da disputa ideológica entre conservadores e liberais, em que os conservadores lutam pela centralização do poder na figura do imperador, maiores poderes ao imperador, enquanto os liberais basicamente defendem a descentralização do poder do imperador, a autonomia das províncias, ou seja, um governo mais descentralizado. E, por fim, falamos também do poder moderador, do papel desempenhado pelo poder moderador no primeiro reinado, que também vai acontecer no segundo reinado, em que o poder moderador, na verdade, é uma forma do governo central controlar os outros poderes, do imperador, do executivo, do imperador, tentar manter algo mais próximo possível de um poder absoluto, ou seja, um controle das outras instituições de governo, um controle dos outros poderes, tá? Através do controle do legislativo, com o poder de dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores, sancionar leis, vetar leis, o poder sobre o judiciário, podendo suspender magistrados, perdoar penas desses mesmos magistrados, uma intervenção até sobre o poder executivo, que era, na verdade, privilégio do próprio imperador executivo, também acontecia, podendo aí controlar, digamos assim, a nomeação e a posse, a dispensa de ministros. Ou seja, o poder moderador era, digamos, a vitória do conservadorismo no Brasil Império, já que ele permitia ao poder central dominar os outros poderes. Mas aí vem a questão, todos aceitaram essa nova Constituição conservadora, essa centralização política, ela passa assim meio que batida mesmo? Bem, a resposta é não. Tá? E o não mais contundente dado no Brasil foi a Confederação do Equador, que não à toa e não por coincidência vai eclodir no mesmo ano da criação dessa Constituição. Tá? Ela, a Confederação do Equador, que alguns autores até colocam dentre as revoltas ou revoluções liberais da década de 1820, que nós já falamos. Tá? Se não me engano, tem até num textinho do Robesbaum que eu passei para vocês mencionando o caso do Brasil. Tá? E essa revolta, essa revolução, essa revolta liberal acontece em julho de 1824, logo após a questão da Constituição. Ela tem início, na verdade, com descontentamento sobre a ingerência do imperador sobre assuntos provinciais da província, mais especificamente ligado ao governo da província, em que os locais da província apoiam Manuel Carvalho Paz de Andrade, como nome a governar a província, e o imperador tenta colocar uma outra pessoa no lugar, que juntando isso com as tensões já existentes na região, vamos lembrar, a Revolução de 1817 tinha sido logo ali atrás, vários nomes como Frei Caneca já estavam envolvidos em 1817, vão ser líderes dessa confederação, desse novo movimento.
tá? E eles acabam contando com o apoio de outras províncias, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, eles se juntam ao Pernambuco, né? E vão então criar um governo próprio, um governo republicano, com molde bem nos Estados Unidos, né? Esses estão, né, os caras de 1817 estão ligados, né, a nomes principalmente ligados ao algodão, né, a aristocracia vendedora de algodão, a elite do açúcar acaba entrando nessa também, e juntamente com camadas populares que compram, né, digamos assim, o barulho, tá, da Revolução, para fazer um novo governo, para garantir, assim, digamos, né, um governo liberal, né, que estaria condizente com, né, a mentalidade do momento. Mas esse movimento não tem chance de vitória, o governo central age com bastante força, suas lideranças são, né, presas e algumas delas, como o caso do Frei Caneca, né, são executados, né? Caneca vira um herói nacional posteriormente. Outras lideranças são presas, como Cipriano Barata, por exemplo. Tá? E o nome do negócio lá, o cara que estava envolvido mais com, né, com isso tudo, que era o Manuel Carvalho, ele acaba fugindo, vai para a Inglaterra e, né, pasmem, depois do primeiro reinado, no período regencial, esse cara volta para o Brasil, tá? Chega a ser governador da província, ele vai ser eleito para o, né, Congresso Nacional, tá? Agora não me recordo se Senado ou se Câmara de Deputados, ou seja, volta para a política, volta para o jogo. Tá? Foi só o Dom Pedro sair que ele volta, né, para a ação. Ou seja, esses nomes da liderança são nomes da elite, são nomes que estão articulados com política, com famílias importantes. Né? O Manuel Carvalho vai ser coronel da Guarda Nacional, que nós vamos falar mais tarde, mas vai ser um cara, né, importante na região, tá? Antes e depois da Confederação do Equador. O reconhecimento pela independência, que era outro caso que a gente falou, né? Está aí o númerozinho 3, que é o terceiro ponto, né, importante na consolidação do Estado brasileiro. Ele vai vir aos poucos. Estados Unidos e México são os primeiros países a reconhecer, né, a independência brasileira. Não à toa, eles querem parceiros comerciais, os Estados Unidos e o México, que são grandes nações, nações fortes, que estão, né, recém-independentes, no caso do México mais recém do que no caso dos Estados Unidos, na verdade, né, mas, né, reconhecem de cara nações, né, meio que liberais, não, liberais, digamos assim. Né. Portugal e Inglaterra só vão reconhecer em 1825 a independência do Brasil, tá? E Portugal só vai reconhecer mesmo devido à grande, né, ação diplomática inglesa. A Inglaterra doida para reconhecer o Brasil, tá? Pressiona Portugal e o governo brasileiro ainda desembolsa 2 milhões de libras esterlinas, dinheiro que não tinha, tá? Para pagar uma indenização a Portugal pela sua independência. E com a Inglaterra, a mediação da Inglaterra também não sai de graça, tá? O Brasil precisa renovar os tratados econômicos de 1810, que eram tratados, como vocês com certeza se lembram, que deixavam o preço da tarifa alfandegária sobre produtos ingleses muito baixo no Brasil, né, feito lá por Dom João, em 1810, como diz o nome. Tá? E também o fim do tráfico de escravos, que teoricamente aconteceria a partir de 1830 por esse acordo, né, negociado em 25 e assinado em 1826, que em março de 1830 o tráfico de escravos africanos para o Brasil cessaria. Só que não vai cessar. Tá? Os negociantes, tanto de escravo como brasileiros, vão conseguir dar voltas nas fiscalizações. É uma lei para inglês ver, né, como se diz, não à toa. E o tráfico de escravos só vai acabar de fato mais para frente. Mas você já tem uma legislação, uma tentativa de imposição da Inglaterra, né, para esse meio. Depois nós vamos falar mais da questão da escravidão aqui no Brasil e dessa legislação, né, pelo fim da escravidão, pela abolição abolicionista no Brasil. Na economia, né, o primeiro reinado foi péssimo. Tá? O Banco do Brasil praticamente falido, né, já desde a Guerra de Independência, as dívidas, os empréstimos contraídos pelo Brasil com a Inglaterra são altíssimos.
Com a indenização paga a Portugal, a dívida cresce mais ainda. A estrutura econômica continua a mesma estrutura econômica do período colonial, ou seja, a independência não traz nenhuma alteração na estrutura econômica brasileira. Grandes plantações, plantation, exportação, né, agrícola, fornecimento de produtos, né, primários, tropicais, principalmente aí café, que vai ganhar um impulso a partir de 1840, 1850, principalmente, começa a crescer. Açúcar e algodão, nesse período, os dois principais produtos, o fumo. Ou seja, você não tinha uma diversificação, né, você não tinha um caminho apontando para uma industrialização, uma elite econômica que não tinha interesse, né, nessa diversificação, e o tráfico de escravos também como uma ação muito, muito importante. O Brasil era um país, uma nação escravista, tá? Vai ser, né, uma das principais e mais enraizadas nações escravistas do planeta, né? Isso é algo que a gente vê e percebe até hoje na sociedade brasileira, esse histórico, né, os reflexos, os ecos dessa escravidão. E por fim, vamos falar então da crise do primeiro reinado, né? Tentar dar uma agilizada nessa aula aqui. Eu sei que às vezes eu me empolgo, falo demais, mas vamos lá. Tá? Para a crise política, nós vamos falar nesses 4 elementos aí que são importantes, tá, gente? A Guerra da Cisplatina, tá? A guerra que vai resultar na independência do Uruguai, que era a província cisplatina do primeiro reinado, ou seja, era um estado do Brasil. Eu sempre costumo falar, né? Imagina a seleção, como é que seria, tá? Além dos 2 títulos uruguaios estarem na nossa conta, isso é bacana. Tá? Uma crise econômica terrível, né? Uma crise na sucessão do trono português, como a gente vai falar, que tem seus reflexos com Dom Pedro e com, digamos assim, né, a repercussão, a imagem de Dom Pedro no Brasil junto aos políticos brasileiros, né, que vai culminar numa crise política que isola Dom Pedro e acaba meio que obrigando ele a abdicar do trono. Bem, vamos começar então falando da Guerra da Cisplatina. A província da Cisplatina, aqui do lado, era, tá, mais uma província brasileira, só que era uma província que não tinha um histórico, uma cultura tão próxima do Brasil. Você tinha regiões como Colônia, que tinham um histórico de colonização portuguesa, mas que, em sua grande maioria, principalmente Montevidéu, né, Montevidéu que ainda é hoje, mas seu centro populacional, econômico, político e tudo, tinha uma história ali da saída do Rio da Prata, juntamente com a Argentina, como vice-reino da Prata. Então, nessa relação, na verdade, o que vai acontecer é uma disputa entre Brasil e Argentina pela região da Cisplatina. Cisplatina porque estava do outro lado do Rio da Prata, né? Era a banda oriental do Rio da Prata. Esse conflito entre Brasil e Argentina, então, vai chegar numa situação, né, em que os dois países que estão se estabelecendo, que estão se formando, né, vão buscar uma arbitragem neutra, que é o caso da Inglaterra, o que vai acabar resultando na independência do Uruguai. Ou seja, uma divisão meio salomônica, né, assim, cortar o bebê no meio. Em vez de cortar o país no meio, até porque o país é basicamente Montevidéu, né, eles acabam, os 2 países, tanto o Brasil quanto a Argentina, concordando na independência do país, que forma então a República Oriental do Uruguai, oriental porque fica do lado oriental do Rio da Prata. Tá? Aqui no Brasil a repercussão foi péssima. Né? Dom Pedro visto, na verdade, né? Dom Pedro é visto por muitos como um cara fraco, que não consegue manter o território, a questão da unidade territorial pesando forte aí, ele perde esse território, ele gasta muitos recursos com a guerra para não ter sucesso, tá? Uma economia já complicada perde ainda mais recursos nessa guerra, o que vai contribuir de grande maneira para essa crise econômica, tá? De uma dívida externa gigantesca, muito maior do que a capacidade do Banco do Brasil, do cofre brasileiro, de pagar a moeda brasileira,
em franca desvalorização. Como eu disse antes, a gente não pode muito falar em inflação, é um pouquinho anacrônico, esse termo não existia, mas já se aponta a desvalorização da moeda, a tal ponto que o Banco do Brasil chega a falir. Tá? Ele fale, ele vai fechar, vai ser reaberto pouco tempo depois, mas ele vai à falência, tá? Liquidado, tá? Porque simplesmente ele não consegue mais ter lastro, né, nas suas moedas. Para coroar isso tudo, você tem uma crise de sucessão no trono português, em que Dom Pedro, que seria o herdeiro natural, abdica o trono português em nome de sua filha, Maria da Glória, mas seu irmão Dom Miguel, o favorito de sua mãe, né, ele acaba pegando em armas, apoiado na coroa espanhola, lembrando, né, que era a coroa da Carlota Joaquina, mãe de Dom Miguel, mãe de Dom Pedro, casada com Dom João, era a princesa espanhola, tá? Então, com o apoio da Espanha, ele tenta tomar o trono, né, e está tendo uma crise sucessória, tiro, porrada e bomba, tá, em Portugal, tá, com disputas militares, né, entre esses grupos. E isso tudo vai acabar culminando numa grande, grave crise política, tá? Ou seja, as disputas territoriais, as guerras, Pernambuco, Confederação do Equador, né, a Cisplatina, a crise econômica muito forte. O próprio Dom Pedro estava sendo mal visto por um caso bem ardente, digamos assim, com a Marquesa de Santos, com a Domitila, tá? E o fato de ela ter vivido na casa dele com a esposa, que o cara levou a amante para viver em casa com a esposa, ou seja, novelão, tá? E isso o povo comentava, era criticado por isso, tá? Para piorar ainda, ele forma em 1830 um ministério conhecido como Amigos do Imperador, né, muito ligado ao Partido Português. A oposição, em que você tinha uma liberdade de imprensa batendo pesado nele, tá? E tudo piora ainda mais quando um jornalista de oposição, um dos principais jornalistas de oposição, Líbero Badaró, é assassinado. O governo não faz uma investigação muito aberta, muito limpa. Na boca miúda ali, os rumores são de que nomes ligados ao governo, amigos do imperador, estavam envolvidos, né? Ou seja, Dom Pedro está com o nome na lama. Tá? Só que tudo que é ruim pode piorar. Né? O Dom Pedro está lá em Minas Gerais, ele foi em Minas, né, por questões políticas. No seu retorno de Minas Gerais, grupos portugueses ligados ao Partido Português organizam uma festa, tá? Uma grande festa para receber o imperador. E brasileiros, né, membros do Partido Brasileiro, adeptos do Partido Brasileiro, começam a atacar esses portugueses, jogando garrafas, pedras, né, e porrada estanca, né? Bom e velho português aqui, né? Você tem uma pancadaria, é conhecido como a Noite das Garrafadas, porque os caras arremessavam, né, as garrafas, vidro e tal, nas outras pessoas, tá? Nos grupos meio inimigos, tá? O negócio é complicado. Dom Pedro percebe aí que ele está sem apoio, ele está sem nenhuma base de sustentação. Ele ainda tenta, lá mais para o final do mês, um pouquinho, mudar o seu ministério, fazer um ministério brasileiro, né, com pessoas ligadas ao Partido Brasileiro, tá, para tentar ganhar uma moralzinha nisso daí, mas é tarde demais. Ele não tem o apoio, né, do legislativo, ele não tem o apoio da população, e ele acaba então optando por abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831, tá, pediu para sair e abdicou em nome de seu filho, tá, o Dom Pedro, né, II, eventualmente, só vira Dom Pedro II depois que ele vira imperador, tá? Pedro de Alcântara, certo? Então ele vai, na verdade, abdicar, ver se vocês conseguem ler aí o que o Dom Pedro escreveu, tá? Dá um tempinho para vocês tentarem ler. Bem, vamos lá. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicar na pessoa, abdicado na pessoa de meu muito amado, né, e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, o local,
7 de abril de 1831, com um Hzinho aqui, ó, né? 10º da independência do Brasil. Pedro, assinatura dele. Tá? Então, o Dom Pedro vai, nesse sentido, abdicar, tá, do trono, e abdicando do trono, tá, o Brasil fica, na verdade, nas mãos de seu filho. Tá? Só tinha 5 anos na época. Tá? Retomando, então, fatores que levaram à abdicação de Dom Pedro, tá? Desgaste da sua imagem, tá? Visto como um líder incapaz, né, de liderar a nação e tudo mais. Tinha que lidar com revoltas, não conseguiu impedir a derrota e a perda da Cisplatina, não conseguiu lidar com a crise econômica que acontecia, visto como um autoritário, né, simpatizante de Portugal, né, ou seja, bem complicado. Esse Ministério de 1830, né, eleva os medos disso, aliados à crise na sucessão da coroa portuguesa. Tá? No imediato, ali, o assassinato do Líbero Badaró, tá? Que vai, né, aumentar ainda mais a desconfiança do povo, principalmente pelo possível envolvimento de nomes ligados a Dom Pedro, a esse assassinato. A Noite das Garrafadas mostra que ele não tem, né, chance de governo, e ele abdica, então, o nome do seu filho. Tá? Então, Pedro, assim, volta para Portugal, tá? Deixa o filhinho dele aqui, nunca mais vai ver o filho dele. Tá? Lá, vai lutar para restituir o trono da filha, que o Dom Miguel tinha tomado. Vai virar ele rei, né, Dom Pedro IV de Portugal. Tá? E vai acabar morrendo de tuberculose com 36 anos, aquelas coincidências da vida, na mesma cama em que ele nasceu. Né? As pessoas nasceram em casa, ele nasceu na cama, a mãe dele deu a luz a ele na cama, e ele morre nessa mesma cama. Tá? Lógico, como são 36 anos depois, foi lavada várias vezes, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? Ele vai ter vários filhos, né, dos quais, né, o Pedro de Alcântara, tá, é o que passa a governar aqui o Brasil. Né? Então, Dom Pedro, né, fica assim como nosso primeiro governante. Tá? Um pequeno xiste, uma pequena curiosidade, tá? O nome de Dom Pedro, que é uma questão muito famosa, eu não sei de cor, eu estou colando aqui do lado, tá? Eu não sei de cor porque não precisa saber, vocês também não precisam saber disso, mas o nome dele era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Tá? Esse é o nome de respeito. Bem, Dom Pedro, então, ele ainda é, né, digamos assim, entra na história do Brasil e de Portugal, ele é ainda um nome muito importante nos dois países, né? Na Praça do Rocinho, Lisboa, né, o centro, né, centrão ali de Lisboa, está lá ele em cima do pedestal, a estátua dele, Dom Pedro IV. Tá? E, né, como o título de imperador é um título hereditário, e o próximo imperador, o filho dele, só tinha 5 anos de idade quando ele partiu, tá? Fica então, né, a questão do que fazer. Né? Dom Pedro, né, o Dom Pedrinho, tá? Vai ser tutoriado, né, vai ficar sobre os cuidados acadêmicos de José Bonifácio, um grande intelectual. Não é à toa que Dom Pedro, né, II, ele vai ser um grande intelectual, um amante do conhecimento, um amante das ciências. Tá? E aqui no Brasil a gente vive então de 31 a 1840, o período da regência, que é um período muito conturbado, como a gente vai ver na próxima semana, porque ele tem a política brasileira sem o poder moderador, sem o controle do poder central. Né? Quase que uma experiência republicana no Brasil. Tá? E temos assim, então, o início da disputa do período regencial. Beleza, galera? Então, boa semana para vocês.